Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos nesse programa fazendo o estudo de O Livro dos Médiuns, que é o livro da codificação que explica, esclarece a respeito da mediunidade, que é esse relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo material, através de um intermediário que Kardec chamou médium. Então nós estamos estudando aqui os médiuns escreventes e Kardec, então, hoje nós vamos ver o que ele fala a respeito da perda e da suspensão da mediunidade, porque às vezes o médium, ele está indo num ritmo e de repente ele sente que ele não está mais produzindo daquela maneira. Então, às vezes, ele já não está escrevendo tanto, ele não está sentindo tanto a influência dos espíritos. Então, Kardec fez esse estudo para saber o que estaria acontecendo. E Kardec fala o seguinte: a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e suspensões momentâneas. Então, ela não é uma faculdade que, desde que é desenvolvida, ela vai num ritmo só. Ela tem vários fatores que influem, que vão influenciar. E ela pode, momentaneamente, ser suspensa ou diminuir aquele relacionamento que o médium tem com os espíritos. Então, Kardec fala que a essa interrupção muitos atribuem perda da mediunidade, mas ela cessará com o que lhe causou. Então, às vezes, algo aconteceu, o médium está passando por uma fase mais difícil na vida dele normal, na vida dele individual, e daí os espíritos acham por bem que diminua um pouco esta maneira, essa percepção, essa sensorial, para que ele possa se aprumar. Pode ser uma das causas, né? Então, Kardec está falando assim, às vezes essa interrupção é do momento, mas logo que o médium voltar a ter aquela sua vida normal, acabou aquele problema dele, ele pode então voltar, né, normalmente nesse exercício. Para o exercício da sua mediunidade, o médium precisa do concurso de um espírito simpático a ele. Não é possível que o médium possa exercer a sua mediunidade se ele não tiver um espírito que seja simpático a ele, que o assista, que vai trabalhar com ele. Mas pode acontecer que os espíritos não queiram trabalhar naquele momento, ou não possam servir-se dele. Então, nesse caso, o espírito não quer por algum motivo, ele não vai, então, ter essa inter-relação. O espírito não pode, ele está ocupado, ele está impedido de se comunicar. Isso acontece pelo uso que o médium faz da sua mediunidade. Então, veja bem, quando ele utiliza a sua mediunidade de uma maneira segura, tranquila, disciplinada, é muito difícil que aconteça essas intermitências e essas interrupções, a não ser que seja para o bem dele, que às vezes os espíritos até param de se comunicar para dar um tempo para ele se refazer de alguma doença, de algum trauma, de algum problema que ele esteja vivenciando. Ou então o seu espírito protetor e o espírito que lhe é simpático vê que o médium começou a descambar, utilizando a sua mediunidade. Ele fala, não, vamos parar um pouquinho com isso, que é para
prevenir dificuldades maiores no futuro. Então, vai depender muito como que o médium utiliza, né, a sua mediunidade. Quando que os espíritos abandonam o médium? Quando o médium emprega a sua mediunidade em futilidades, coisas fúteis que não interessam para ninguém, só para quem é também fútil. Então, os espíritos também falam, não vou ficar junto para fazer essa bobagem, essa bobeira. Quando que os espíritos também abandonam? Quando o médium usa a sua mediunidade com finalidade ambiciosa, ou seja, ele está querendo algo, obter algo por meio do uso dessa sua mediunidade. Então os espíritos também se afastam. Eles falam, não, aqui não dá para continuar desse jeito. E também quando o médium se recusa a transmitir o recado, porque tem médium que recebe o pensamento dos espíritos e é direcionado para alguém e ele se recusa, ele não quer transmitir. Aí o espírito se afasta. Então, o que ele quer? Ele só quer a mediunidade para ele não quer essa mediunidade para ele poder ajudar alguém que está necessitado de uma mensagem ou de uma orientação. Também os espíritos se afastam quando o médium se recusa a colaborar nos fenômenos de psicografia para os encarnados que apelam a ele e que precisam ver para se convencerem. Muitas vezes chegam pessoas até os médiuns que necessitam, apelam para ele, olha, eu tenho necessidade, eu precisava saber notícias de um ente querido, eu precisava resolver um problema e só aquele espírito, aquela pessoa que desencarnou, que era um familiar ou que era um conhecido, é que pode, que tem a solução, que sabe o que eu posso fazer. E daí o médium fala, não, ele se recusa a fazer isso. Ou então, aqueles que falam assim, se eu recebesse uma mensagem, eu acreditaria. Ele fala, então fica sem acreditar mesmo. Ele não vai tentar receber uma mensagem, porque às vezes aquela pessoa que precisa ver para se convencer, através daquela mensagem, ele vai mudar a sua vida. Ele vai ter um outro pensamento, ele vai ter uma outra atitude. E o médium está ali para isso. Então, se ele se recusa a isso, então, é claro que nós não estamos falando de futilidades. Nós estamos falando de coisas sérias. Eu vou só dar um exemplo que aconteceu com uma amiga minha. O marido dela desencarnou e essa moça, uma médium assim, com uma faculdade excelente mediúnica, de psicografia, também de psicofonia. E ela, depois de uns tempos, recebeu uma mensagem, por quê? Recebeu uma mensagem do marido que ele estava muito preocupado, que ele tinha deixado de pagar uma conta, ela não sabia. Era uma conta que seria importante o pagamento, até para ela ficar bem. E daí ele, na psicografia, ele fala onde estava essa conta. E ela achou a conta e foi pagar. Então vejam bem, se ela falasse, não vou querer saber de nada, não vou psicografar, nada. Ela não ia ficar sabendo disso. Então, isso era para ela mesma, mas pode ser para uma outra pessoa, para um outro familiar que precise dessa mensagem. O espírito Erasto, que foi um discípulo do apóstolo Paulo, e ele trabalhou junto com os espíritos, com o Espírito da Verdade,
principalmente em O Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte a respeito da mediunidade. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer. Vejam bem, a mediunidade não é concedida ao médium para o seu prazer. Só para ele dizer que é médium, só para ele ter o prazer de falar, não, eu me relaciono com o mundo espiritual, eu posso mais que as pessoas que não têm esse contato. Não, não é para isso. E menos ainda para servir às suas ambições. Lembra que nós falamos que o médium ambicioso, quando ele quer que a produção dele seja para servir às ambições dele, ele tem a perda da mediunidade momentânea ou a suspensão da mediunidade? Então o Espírito Erasto fala que, primeiro, a mediunidade é um dom de Deus. Então não é castigo, não é assim, você nasceu médium porque você deve muito. Não, é um dom de Deus, é uma faculdade que é dada ao espírito para ele crescer espiritualmente, de acordo com a necessidade dele. E na maioria das vezes esse espírito pediu no mundo espiritual para ele vir com essa faculdade. E como a gente pode ver nesses livros mediúnicos, a gente vê que às vezes eles fazem cursos, treinam no mundo espiritual para nascerem aqui médiuns. Então não é uma coisa assim, brincadeira. Então Erasto fala, esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer e menos ainda para servir às suas ambições. Mas por que serve, que ele fala? Mas para servir ao seu progresso, como nós falamos. Quem recebe primeiro a mensagem, o pensamento do Espírito, é o médium. É ele que recebe primeiro a mensagem. Então é ele que tem que ver o que tem nessa mensagem para ele, para proveito dele. Sempre é em proveito dele. E para dar a conhecer a verdade aos homens. Então são duas finalidades da mediunidade para o médium. Primeiro, para servir ao seu progresso, para ele entender as coisas que acontecem. Lembram que eu já contei aqui uma vez que o próprio Divaldo Franco, orador espírita, médium de excelente qualidade, estava atravessando um período muito difícil da sua vida e ele recebia muitas mensagens da sua mentora, Joana de Ângeles. E ele pensava assim, meu Deus, eu atravessando todo esse período de dificuldades e Joana não coloca nada para mim. Ela não escreve nada para mim. Ela não traz nenhuma mensagem que eu poderia utilizar para minha aflição. E daí ele cobrou a Joana de Ângeles. Ele falou, a senhora está vendo que eu estou passando por esses momentos tão difíceis e não veio uma mensagem para mim. E ela falou assim, como não, Divaldo? Todas as mensagens que eu estou passando é para você. Vai pegar tal mensagem, vai pegar tal outra mensagem. E ele disse que quando ele começou a ler as mensagens, daí ele entendeu que era para ele. Então, em primeiro lugar, é para ele, é para o médium, né? Mas também para dar a conhecer a verdade aos homens, porque os espíritos sérios, eles não estão de brincadeira, eles não estão para trazer mentiras para nós, mas sempre a verdade. Então, quando que o espírito se afasta de um médium? Quando ele vê que o médium não corresponde mais aos seus propósitos e nem aproveita as instruções e os conselhos que ele dá. Ele vê
que não está servindo de nada ele ficar ali, o médium não aproveita nenhuma mensagem que ele está passando para ele, as instruções, os conselhos, e daí ele se afasta, às vezes temporariamente e às vezes de uma vez, e vai procurar um outro médium para trabalhar que esteja mais ali a fim de melhorar e de passar a mensagem. Então nós terminamos hoje o nosso programa, deixando para a próxima oportunidade mais assuntos a respeito do afastamento dos espíritos, da interrupção da mediunidade. Claudete Moura, para o divulgar.net.